A paz do Senhor, para você que vai estar nos ouvindo este dia de hoje. Eu sou o pastor Cláudio Amaro e venho aqui hoje trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Nós queremos compartilhar com você aquilo que Deus tem compartilhado conosco, que é a sua santa e bendita palavra. E eu quero falar hoje aqui para você sobre a salvação em 3 dimensões: no espírito, na alma e no corpo. Eu quero ler com vocês o que Paulo escreveu aqui em 1 Tessalonicenses, o seu capítulo 5, e o versículo de número 23, que está escrito assim: O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero fazer uma oração por você, para que esta palavra fique em sua mente, em seu coração, e para que ela venha produzir edificação, consolação e exortação para a sua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado por estarmos aqui, este dia de hoje. Eu quero nesta hora, meu Senhor, te agradecer por este momento em que nós vamos estar aqui, meu Senhor, compartilhando a tua palavra. Que a tua presença venha estar aqui no nosso meio e que cada pessoa que vai ouvir esta palavra venha ser edificado e abençoado pelo poder que é no nome de Jesus. Amém. Paulo, ele fala aqui um texto bem interessante, que diz assim: o Deus de paz vos santifique em tudo. Aí ele fala: vosso espírito, vossa alma e o vosso corpo. Falando sobre a salvação, algumas pessoas pensam que as pessoas são corpo e alma, dicótomo. Algumas pessoas pensam que a pessoa só é corpo e espírito. Ou também algumas pessoas pensam que o ser humano é só corpo. Morreu, acabou. Não, não, não. Biblicamente, nós temos que o homem ele é tricótomo. Alma, espírito e corpo. Ou espírito, alma e corpo, como Paulo fala aqui, repartindo dessa forma: espírito, alma e corpo. Quando o homem pecou, ele perdeu a salvação, porque desobedeceu a Deus. E a salvação que o homem perdeu de imediato, não foi de imediato no corpo, e nem na alma. Foi primeiro no espírito. Por quê? A vida não começa na alma, a vida não começa no corpo. A vida começa no espírito. Zacarias 12, versículo 1. Peso da palavra do Senhor que forma a terra e forma o espírito do homem dentro dele. A vida começa no espírito. Automaticamente também, a morte também começou no espírito. Quando o homem ele pecou, que Eva veio oferecer para Adão fruto, Adão viu que Eva não morreu no corpo físico. Então, Adão pensou consigo mesmo: olha, Deus está mentindo, porque o homem não morreu. Eva pecou e continua viva. Então, Adão também comeu também daquele fruto. Quando Deus veio no jardim, virando o dia, que Adão ouviu a voz do Senhor soar no jardim, está escrito que Adão se escondeu da presença do Senhor. E Deus gritando: Adão, 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 onde estás? Você sabe, e eu também sei, que Deus é onisciente, onipresente. Deus sabia onde Adão estava. Então, o que Deus estava procurando de Adão? Deus estava procurando de Adão o seu espírito. Porque a comunhão de Deus para com o homem é o espírito. João 4, Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus estava procurando o espírito do homem. Espírito pelo qual perdeu com Deus o contato, perdeu com Deus a comunhão. Então, as percas da salvação, ela começou no espírito, depois na alma. A perca da comunhão no espírito é perder com Deus a comunhão. A perca da salvação da alma
é perder a semelhança que o homem tinha com Deus. Lembre-se que está escrito: Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E o atributo da santidade de Deus, que é o seu caráter. Deus compartilhou isso com o homem, por isso o homem era semelhante a Deus em moral e em caráter. O homem não mentia, o homem não roubava, o homem não adulterava, o homem não invejava, o homem não era cobiçoso, o homem não era avarento, o homem não era perverso, o homem não era criminoso, o homem não era homicida, o homem não era adúltero, o homem era santo, como Deus é santo. O que era a perca da salvação da alma? Era a degradação da alma do homem. Por exemplo, em Adão, o homem se tornou desobediente. Em Caim, o homem se tornou homicida. Em Lameque, o homem se tornou homicida e polígamo, um homem de várias mulheres. O homem foi perdendo isso, a semelhança de Deus dentro da sua alma. Conforme o tempo ia passando, ele iria se degradando, a ponto que Deus pesou no seu coração de haver criado o homem. Como está escrito, e o Senhor se arrependeu de haver criado o homem e colocado ele sobre a face da terra. Mas não era isso que Deus queria, porque Deus criou o homem para o homem lhe obedecer, lhe honrar e lhe servir. Essa é a perca da salvação da alma. É a degradação moral do homem, chegando ao baixo nível que um ser humano pode chegar em pecado. E o que é, pastor, a perca da salvação do corpo? A morte física. Como também as enfermidades que entrou no corpo do homem, porque o homem não era para ter enfermidade. Então, quando o homem vem para Cristo, o homem vai ter a salvação nessas três dimensões: no espírito, na alma e no corpo. Quando é que o homem tem a salvação no espírito? Quando ele entrega a sua vida a Cristo. O Espírito Santo vem habitar com o seu espírito. Espírito esse que estava morto em pecados e em delitos, distante de Deus. Éramos filhos da desobediência. Estávamos nas trevas e o nosso espírito estava morto. Agora entenda aqui, olha, quando a pessoa entrega a vida a Cristo, Cristo ordena que o Espírito Santo venha habitar com esse espírito. E o nosso espírito que estava morto, ele é vivificado através do Espírito Santo. E passamos a ser um com Deus através do nosso espírito. Como Paulo disse, vós foste selados com o Espírito Santo, em Efésios. No dia da redenção, selados com o Espírito Santo. Essa é a salvação do espírito. E a salvação da alma? A salvação da alma é a mudança de entendimento que nós passamos a ter. Mudança de mente, metanoia. Nós viemos para Cristo e aprendemos que tínhamos que mentir, tínhamos que roubar, tínhamos que fornicar, adulterar, e aí por diante. Agora, em Cristo, eu tenho que mudar a minha maneira de viver. E quem matava, não mata mais. Quem rouba, não rouba mais. Quem fornicava, adulterava, invejava, cobiçava, não vai poder fazer mais isso. E como é que eu alcanço isso? Conhecendo a palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que eu vou conhecendo, que é a palavra de Deus, ela vai mudando o meu entendimento. E a salvação da alma é, cada dia que passa em Cristo, eu me torno uma pessoa melhor e mais obediente, vencendo o pecado. Porque por causa de Adão, o pecado e a degradação moral da alma entrou. Mas agora em Cristo, eu vou ter que mudar a minha maneira de viver. Essa é a salvação da alma. E a salvação do corpo é, eu tenho direito em Cristo, de, no dia da ressurreição dos mortos,
eu ressuscitar dentre os mortos, para estar eternamente com o Senhor, como está escrito, ao soar da última trombeta. Os que estão vivos serão arrebatados, e os que morreram em Cristo ressuscitarão dentre os mortos para se encontrar com o Senhor. Então eu posso falar da salvação da seguinte forma: eu fui salvo no Espírito quando eu entreguei a minha vida a Cristo. Eu estou sendo salvo na minha alma todos os dias, vencendo o pecado e mudando a minha maneira de viver. Quem mata, não mata mais. Quem rouba, não rouba mais. Eu tenho que vencer o pecado. A minha alma tem que voltar a ser como Deus, santo como Ele é. E a salvação do corpo é eu ter direito à ressurreição dos mortos. Então, eu fui salvo no Espírito, estou sendo salvo na alma e serei salvo na ressurreição dos mortos. Agora, meu amigo ouvinte, essa salvação para você só é possível em Cristo. Porque em Cristo o seu espírito está perdido, a sua alma está perdida e o seu corpo também está perdido. Mas em Cristo você pode ter o seu espírito salvo, a sua alma salva e o seu corpo salvo. Que esta palavra fique em seu coração e que o Senhor te abençoe poderosamente. Siga-nos lá em nosso canal PR Cláudio Amaro, ative lá o sininho e receba outros vídeos, de pregações para que o Senhor possa te abençoar mais e mais e você crescer em sua vida espiritual. Deus te abençoe e um forte abraço.